Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vai ser um vídeo assim que eu tô fazendo para organizar um fluxo de pensamentos relacionados à categoria da decomposição, né? Eu aprendi com o passar do tempo, a gostar muito desse fenômeno, né, a decomposição, porque é a maneira mais prática da gente aprender, né, e juntar proporções de valores desse aprendizado, porque tudo existe o seu prende ajuste disso na vida, né? Entenderam? Prende ajuste disso. Tudo tem o seu prende ajuste disso. E a gente só vai aprender se a gente juntar essa coleção de aprende justos disso, né? E que se faça justiça dessa categoria que diz compreende a matéria, nos carregando de materialidades há anos. E há anos nós viemos decompondo as matérias e cerebelando os gostos desses apreendimentos. Ou seja, a gente rende e menciona esses aprendes e ajustes disso. E o que é isso? Isso são elementos químicos, isso são potenciais de valores. Esses valores, eles são matrizes de composições. Então a gente tem as micromoléculas até as macromoléculas. A gente tem os mols de determinados elementos, de determinados valores de composições em um plano de convergir, né, proporções de matérias na qualidade de investir mudanças, na qualidade de investir reações, misturas, né? Então, esse vídeo, essa apropriação desse momento para refletir sobre isso, ela vai desqualificar. A gente vai colocar numa playlist essas ideias de decomposição. E a primeira decomposição que eu quero colocar é a comunicação dos rendimentos gerados de uma semente, né? Imagine que uma semente despotencializando em uma terra se faz nascer um fluxo e nesse fluxo sistemático se gera vários outros fluxos que geram da infiltração da terra uma potencialização de si mesma. E a gente chama isso de família. Familiarizações dessa transdução da semente com a terra. Vamos observar bem isso para a gente não dar muitos nós nessa viagem de refletir sobre as decomposições. Então eu já vou até colocar aqui, ó, decomposições sobre os ajustes ajustes. Peraí, vamos pegar esse aqui. A decomposição sobre os ajustes e
ajustes e, e, e edificados disso, né? E aí disso o quê? Disso a gente pode falar sensação. Sensação organoléptica. Organoléptica. Né? Então vamos pegar aqui, ó. E aí, para não dar nó, a organoléptica sensação, ela é o reflexo da desintegrar reação em um organismo. Então vamos supor que a gente tem uma semente. E a semente mais a terra, em um plano, faz a infiltração dessa terra, desses poros. E essa infiltração sobre esse filtro condutor, vamos pôr aqui, ó. Filtro condutor. Né? E terra conduzida. Né? Então vamos pôr aqui, ó. A terra ela é cheia de micro-organismos. E esse filtro condutor, ele filtra condutor de micro-organismos. Então, essa vida micro, ou seja, muito pequena, é comida por essa. Mas sabe como que ela come muita coisa pequena? Ela tem uma carga de chamar, de atrair. Essa carga de atrair a gente chama de contração. Contração programada. Olha, então a gente tem uma contração programada. Você sabe disso aí. Só que você sabe disso pelo gene, pelo DNA. É a mesma coisa. É um programa de contração. Ou seja, você tendenciosamente tem uma configuração sementada na sua espécime. Ora, o próprio nome é a casca que descobre a semente. Vamos pôr aqui, ó. Nome é igual a casca que descobre a semente. Cognitivamente. E aí, a mente não é a nova mente? Vamente, olha só. Então, a gente tem a semente. Semente primária. E aí, essa semente primária, ela vai somar novamente. Por quê? A nova terra nova. Então a terra nova, ela sempre renova pelo fluxo, pelo movimento das terras. Terra nova, movimento da terra. A terra, ela não para de se mover. Os micro-organismos, eles não param de se mover dentro da terra. Eles só criam eles só diminuem o movimento quando existe água. Então vamos pôr aqui, ó. A água diminui o movimento
dos micro-organismos na Terra. Beleza? E aí, olha só, esse movimento da Terra faz com que haja terra nova sempre para essa semente fazer a contração programada e filtrar condutor micro-organismos. E olha só o que ela faz. Ela estica por condução da localização que ela sente maior micro-organismos. E sabe como que isso acontece? Entre a água e o sol. Água e sol conduzem a essa semente presa fixa nessa terra, conduz a semente presa na terra a sentir. E aí ela sentindo, ela sempre sente ela sente essa ação. Então, a derivação, ação derivada. A derivação do sol e da água é o combustível para que a reação da semente se aproprie da busca pelo equilíbrio. Que equilíbrio é esse? É o equilíbrio do consumo frente ao sol e à água, né? Bom, e aí o que acontece? Esse sol e água existem várias proporções, né? Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem as proporções do sol e da água. Como que elas acontecem? Essas proporções, elas são efeitos fototrópicos. Por quê? A gente tem os vetores de raio solar e eles fazem esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ele vem diminuindo, aumenta, chega num pico e depois vai decrescendo. Então ele cresce e decresce, né? Só que ele cresce e decresce variando, né? Existem certas variações. E sabe como que a gente lê isso? A gente lê isso assim, ó. Então aqui, ó, crescente, decrescente. E aí isso pode variar. Então a gente chama isso de ondulatório, fenômeno ondulatório. Claro, dissercando a respeito do vetor da radiação solar, porque os raios de sol estão em proporção com a temperatura, né? A gente tem a proporção da radiação da foto, né? Que a gente fala que as plantas fazem fotossíntese, da fotossíntese do sentimento desse fóton com base na ondulatória. E aí o que acontece? A atmosfera ela entra nesse campo também com a proporção, só que a gente tem a proporção da atmosfera agora, da água que está nessa camada, porque o Sol, até mesmo o Sol, ele consegue entregar sensações de águas.
Ele chega faísca de água na planta. Porque é como assim, ó. Se tivesse uma camada de gás atmosférico, água, oxigênio, gás carbônico, vários gases. E o Sol, quando ele vem muito rápido. E aí ele afasta aqui, ó, tudo. Só que ele eleva uma partícula. Né? Então ele leva uma gotícula bem rápida, né, para a planta. E essa gotícula bem rápida faz o movimento que a gente faz. Né? É assim que a gente movimenta. E é assim que a planta movimenta, com gotículas bem rápidas. A gente chama disso de eletricidade. Eletricidade. O que é eletricidade? É a velocidade dos raios de sol. Olha a ondulatória, no seu pico de onda, tá vendo? No seu pico, mais as partículazinhas que ela consegue carregar do ar, né? Aqui, ó, ar e sol, ou fóton, que a gente chama de fóton também. E aí a planta, vamos voltar para a planta, né? Decompondo. Ela sente isso, então ela é gerenciada por esses fenômenos. E essa gerência, ó, faz com que ela desescale. E essa desescalatura não só faz com que ela nasça e sinta isso e seja conduzida por esse sentimento, mas é que ela floreie a adver sentido de arranjo, de condução, de formação desse gene. E é isso que a gente quer estudar. A gente quer estudar a sensação organoléptica de um gene. Por quê? Esse gene, ele comunica, e a sua verdade a gente saboreia ou busca saborear, né? Porque a gente sacrifica essa semente em sensação quando chega a hora, né? Sacrifica quando chega a hora. Não é mesmo? A gente sacrifica a semente quando chega a hora. E quando a semente chega a hora, é o seguinte, é igual nós quando chegamos a hora de morrer. Tem os estágios, né? Estágios de vida. E vida são sensações, não é mesmo? A gente não viu que a semente, a gente tem a foto e a luminescência, a síntese, então a fotossensação, mais o ar que ela carrega, que a gente chama de eletricidade organoléptica. E esse conjunto todo faz os estágios de vida. E nesses estágios de vida, chega uma hora que ela parte para outra. A gente chama para isso. E esse isso é a decomposição que nós conduzimos. Olha só, se a gente pegar uma parte de um produto, olha só, dessa sensação, a gente vai desorganizar o atendimento a ela. Então a gente vai nos capacitar para atender essa sensação. Olha só, a capacitação é a organoléptica. Então a gente tem esse fenômeno organoléptico, que é o resultado bom. Resultado bom. Então, nenhuma matriz de ser afetado por sementes e saber que a gente também é semente, o que acontece? Nós queremos filtrar esses micro-organismos que
para nós se apresentam como paraísos, né? Ou seja, sacrifícios que chegam a hora, ou seja, sementes que vão sacrificar e vão chegar a hora de partir. Então, sabe, o alface, o brócolis, todas essas espécies, elas fazem esse transporte ativo na vida e chegam a hora da decomposição sobre os ajustes edificados disso. E nós viemos edificando isso há anos, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com esses dados insistentemente desde a Revolução Agrícola. Revolução Agrícola. Aprendemos a respeitar esses indivíduos para o nosso bem. E o de toda a natureza. Legal? Ficou legal? Né? Então, essa toda a natureza se chama ecologia. Né? Como que a gente faz a ecologia? A gente desapega da gente mesmo e pela simpatia da comunhão, da descomunhão ou comunhão, você pode chamar do que quiser, a gente desamola nossa sensação organoléptica para encontrar dados de outras naturezas, ou outros organismos. Né? Então isso tem feito um benefício enorme para nós, a ponto da gente perguntar: e aí, qual é a conversa do brócolis? E aí você pode achar que isso é uma piada, né? Você vai assim, pode até dar aquelas risadas assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Brócolis. Brócolis. Olha só. E aí, qual que você acha que é a conversa desse brócolis? Cara, pensa só, né? Se a gente se desorganizou cientificamente para entender o processo do sentido de uma semente com o passar do tempo, mais terra e observação, com o passar do tempo. Então nós temos o gráfico, né? O gráfico da semente. E aí esse gráfico da semente, a gente tem a semente e a imagem com o passar das ondas. Olha só as ondas. Na verdade é o contrário. Aqui, ó. Com o passar das ondas. Essas ondas representam a somatória disso tudo, né? Da semente mais tempo. Tempo de vida nessa terra, mais tempo. E aí a gente vai desdobrando isso. A agricultura é isso, né? Você pega e vai
vai cuidando desse fim, porque você tem uma mira aqui, ó. A mira é o produto final, ou seja, aquele alface bem servido, é aquele brócolis bem servido. Então, por que que eu coloquei aqui, ó? Qual é a conversa do brócolis? É porque a gente pode entender que o brócolis, né, inicialmente é uma semente. E comunicação não é só isso que a gente desinveste a acreditar que é, né? A gente tem a sensação organoléptica. E o primeiro de tudo a gente tem que entender que a sensação ela fala para descontar equilíbrio. Então, toda a semente, todos os indivíduos falam para descontar ou descontrair, descontar ou descontrair sobre essa escala de contração e descontração, contração e relaxamento. Tudo isso é fala, né? Então, qual que é a conversa de um brócolis, né? Obviamente, o brócolis ele tem a sua conversa dentro do seu filtro de micro-organismos, né? Dentro dessa busca por sua seiva bruta, a partir dessa reação de desescalar com o tempo aquele gráfico que a gente viu e florescer. E de uma semente fazer uma família, uma ramificação. Então toda essa ramificação consegue um modelo de fala para gerenciar e dividir esse, esse, essa seiva. Senão não haveria divisão, senão não haveria esse desestilo e a próprio estilo final e o próprio sabor consegue dizer a nós a graça de toda uma família, de toda uma geração, de todo um processo textual, um processo de fala desse gene, né? Desse gene, dessa configuração que desfixou-se na Terra e com o passar do tempo entregou para nós o resultado para isso, né? Olha que legal, não é? Deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, então o que que a gente pode pegar e ver aqui? Olha só que bacana. Então, isso daqui, ó, no final é isso daqui, né? Esse é o gráfico do brócolis, né? Com o passar do tempo. Se a gente voltar no tempo desse brócolis, a gente vai ver a semente, né? Semente de brócolis. Brócolis. A gente veria isso daqui. Engraçado ou não. Bom, isso é bem assim que acontece, né?
E aí o que que acontece dentro de nós, né? Nós agora vamos fazer uma última reflexão aqui para terminar. Então, aqui. Nós também somos sementes que filtram micro-organismos e entregamos ao nosso a tal da seiva bruta, né? Essa seiva bruta. Então não adianta é, a gente desinformar, que a gente vai continuar sendo a semente em desenvolvimento. Por quê? Porque dentro dessas configurações de semente, nós relevantemente nós estamos discernindo a potência desse gene, dessa configuração, né? E aí, aí isso, né? Vamos pegar aqui. Isso é a melhor base de desaprender nós nesse emprego de vida, né? Agora, o que acontece muito são conversas de ações que descontrolam ou criam impedância na organização. Na organização dessa semente, né? Porque vejam só, se você tem uma terra e você está fixa a ela, né? E aí essa terra, vamos supor que sempre vai ser terra nova, porque os micro-organismos estão em movimento, né? Dentro de uma dinâmica, dentro de uma velocidade. E você também está em movimento, né? Você está crescendo. Vamos pôr aqui que você está crescendo frente a essa terra nova. Agora, se você desentende a terra nova e muda a observação desse fenômeno, desentende. O que é desentender? É desacreditar, destacar-se, desacreditar. Sabe o que acontece? Você é ousado. Você se torna ousado. Ou seja, você é ousado e às vezes no preparo que fazem de você, esse preparo não lhe salda bem, né? Não lhe salda bem ao trabalho que você vai ter depois para renascer essa parte ou cuidar dessa ousadia, dessa parte ousada, né? Mas bom, assim como quando nos arrancam
né, nós vamos crescer de novo, né? Se eu arrancar você daqui, ó, né, a gente não vê, mas dentro do seu cérebro tá cheio de raiz, tá cheio de vontades de ficar preso aqui, ó. Entendeu? Nesse terreno, nesse ciclo de viver a vida que você levou até chegar a tal idade. E aí chega lá uma mãozinha, né? Opa, deixa eu pegar esse aqui e destacar ele, né? Aí pega você, destaca você dessa área, e aí quando pensa que não, você está vê? Eles destacam você, ó. Aqui, ó. Né? Faz meio que assim, ó. Só que leva uma parte de você, né? Entenderam? Pegou uma parte de você. E aí é igual semente mesmo. Aí depois, se ficar regando lá, vai nascer de novo. Porém, sempre com a terra nova, com os micro-organismos novos. Né? Isso é isso é bem interessante. Tipo assim, você vai arrancar esse e aí vai ficar com potencial para nascer de novo, dependendo da forma que você arrancar. E aí vamos fazer isso para a cognição da vida que a gente leva, né? Bom, vamos lá. Você nasceu, seus pais, né? Opa, seus pais, né? Obtiveram você, uma sementinha, né? Então olha aqui. Tan e tan, né? Então isso é igual a isso, ó. Então você é uma interseção. Certo? Aqui, ó. Você tá, seu pai tá aqui, sua mãe tá aqui e você tá aqui, ó. E aí nessa interseção, você ainda tá preso a eles, ó. Né? Preso a eles. Olha que legal. E aqui você tá desproporcionando um pouco. E aqui você está desproporcionando um pouco. Olha que legal. Não é mesmo? Digamos que a gente está vendo de cima para baixo. E aí, ó, vai chegar um momento que você vai crescer tanto e seus pais também, ó. E aí não vai dar conta, né? Você não vai dar conta e você vai, ó, cada vez mais se tornando um, né? E aí olha o que acontece com seus pais. Seus pais eram grandes e aí vão ficando cada vez menores com o passar do tempo, né? Na relação. E sabe o que vai ganhando? Esse menor, ele é um menor pesado. Menor pesado. Denso. Né? Então esse menor, ele vem cá de trás. Tudo isso aqui que vai crescendo depois, ó, né? E que faz você ficar grande, sabe o que é? São produtos com pesos menores, né? Do que esses mais densos, né? São pesos mais leves. Só que tem muito peso leve. Muito peso leve. Esses pesos leves são micro-organismos, são microprocessos. Micro-organismos.
que foram se juntando com o passar do tempo. Tempo de desempreender a sua ação em vida. Tempo. Olha que legal. Então vamos pôr aqui que vocês tenham já a árvore. Né? A árvore, uma sementinha aqui, uma semente aqui, que já foi praticando, né? Então esse aqui foi o tempo de namoro dos seus pais, e aqui foi o tempo que você nasceu, e aí aqui está sendo o tempo que está desflorescendo você pela vida. Então seus pais vão e abandonam você, e você vai sozinho agora, ó, crescendo, porém nessa família. E seus pais e sua mãe continuam, né? E perdem crescimento enquanto a você. Eles ficam mais para cá agora e você vai crescendo. Tá vendo você aqui? Então você já tá mais alto. Só que quando pensa que não, aparece uma metade de você, né? Aparece uma metade de você aqui assim, ó, que vai nessa árvore aqui, ó, que vai desenvolvendo cada vez mais uma aproximação com você, ó. E ela vai conversando e convergindo você, ó. Quando pensa que não, ó, vocês estão, ó, arrumando um filho. Olha que legal. Tá vendo? E esse filho faz a mesma coisa. Então, árvore genealógica. Agora pega essa árvore genealógica e coloca na resolução orgânica, né? E aí você vai ter você dentro do mundo, você no mundo, mundão ou mudão. Você no mudão, no mundão. Então a gente tem que ser humildão por causa que a gente já é humildão. Certo? Esse é o sentido da vida. E aí eu digo pra você, realmente quando a gente começa a admitir a vida de uma forma mais densa, né? Vida densa. É difícil você carregar peso quando você não tem fibras fortes. Mas quando você pratica força, você consegue esticar a fibra e reidratar a fibra para que ela consiga fibras fortes. E fibras fortes conseguem carregar pesos tensos. Por que eu estou falando isso? Ora, estou falando isso porque a gente tem esse processo na vida, né? A gente precisa de densificar esses vários esses muitos pesos de microprocessos, micro-organismos, para poder continuar com saúde, para poder continuar bem. Porque com o passar do tempo, a gente acontece muitos processos sensitivos. A gente guarda muitos descargas sensitivas, né? Placas sensitivas, folhas, fibras que sofreram com essas raios do sol, mais pequenas partículas de ar, em uma velocidade bem forte, bem alta. E aí
essa partícula ela fez assim, ó. Ela chegou e explodiu. Então sabe aqueles efeitos de escala que bate no vidro e da onde que bate vai escalando? Vamos tentar achar aqui, ó. Mais ou menos esse daqui, ó. Ondas. Vamos ver. Aqui, ó. E tipo isso. Vamos ver aqui, ó. Vidro quebrando. Olha só que legal. Quer ver? Mais ou menos isso daqui, ó. Você olha a fibra. Isso é sensação orgânica. Imagina que o seu músculo está normal, né? Vamos pegar aqui, ó. Normal, você tá normal, você tá no escurão, normal. Aí quando pensa que não, você abre a janela do quarto, né? Aí você abriu, olha o que acontece com as células da sua retina e do seu corpo, adequalizando. Então isso é o efeito da eletricidade dessa partícula, né? É como se, ó, olha só, e esse pêndulo com essa bola fosse o raio de sol. E aqui essa camada aqui que diz a velocidade desse condensado para aplicar. Esse aqui é você. Você é a parte branca, a bola é o sol e o preto é o ar. Olha só, inegavelmente ela vai bater ar em você junto com ela, olha só. Tá vendo? Quando vai aproximando, o que vai acontecendo com o ar? O ar vai saindo daqui, vai indo pelas bordas, fazendo aquela imagem que a gente viu, vai fazendo isso daqui, ó. A gente tem o pêndulo com a bola e olha o que aqui é o ar, né? Vai fazendo assim com o ar. E isso representa a ondulatória, né? A ondulatória, menos, 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 mais e decrescente, ó. Crescente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí aqui tem outros 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por causa do tempo de mudança, né? Parou, acionou, desacionou, né? Então cresce e decresce. E aí está acontecendo isso, e aí você está aqui, ó. E esse aqui é o raio do sol. Quando o raio do sol bate em você, olha o que ele faz. Ele faz pouco ar bater, só que numa velocidade muito alta. Então, você tem pouco ar, mais velocidade alta. Velocidade da luz. Então, os ares, eles batem em você na velocidade da luz, só que como vetores, assim, ó. Então, quando você tem uma fonte batendo, tem isso aqui. Então, quando tem uma fonte nova, a gente tem um vetor novo. Por isso que a Terra é nova, vetor novo. E aí, se você dá nome para ele, a estabilidade do nome do seu organismo, que desrevela esse vetor a partir da organoléptica reflexão. O que é repetir? Organoleptia. Leptia vem de repetir. Organoleptia. Porque quanto maior tempo você fica sobre uma fonte, sobre um vetor, sobre um nome novo, você cria nominal, você cria fibra de resistência para ela, né? Fibra forte. E aí você consegue sustentar essa família, esse nome novo,
esse efeito vetorial que vai acontecendo. Quem não viu o efeito vetorial é isso daqui, ó. Pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho. E aí, ó, você tem a natureza. Ou a imagem e semelhança, né, da verdade. Bacana, não é? Olha só. Então vamos terminar de assistir aqui. Olha o que acontece na sensação desse nome inscrito nessa placa, né? Então olha o que ele vai agravar. Olha que doido. Então isso é uma sensação por esse vetor. Agora imagina você sentindo isso agora em uma escala muito menor. Você consegue perceber que a gente tem escalas para isso? Né? Escalas vêm da velocidade, vêm da densidade. Por isso que eu usei essas medidas para dizer sobre o peso. Né? Porque quanto mais baixo, mais denso é. Então, pai e mãe é mais denso. Vô e vó é mais denso ainda. Porque vô e vó estão aqui, ó. Entenderam? Vô e vó estão aqui, ó. Nessa repartição. Né? E aí você tem o outro vô e vó. Aqui, ó. Vamos pegar uma árvore bem ramificada para vocês verem. A gente vai dizendo ao gene conforme a quantidade de ajuntamentos que a gente faz na vida. A gente e o nosso pretendente, né? Nossas vamos ver. Olha que legal, esse aqui é um exemplo muito bom. Vamos pegar ele, parece o impê amarelo. Então aqui, ó, nós temos os vô e os avós, os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Só que quem depende de onde você tá, você tem uma visão diferente sobre isso tudo, não é? Se você é vô e vó, né, no caso aqui, ó, vocês têm uma visão totalmente diferente da visão que os seus filhos vão ter, por conta da localização no espaço-tempo. Essa questão você pode fazer ela de baixo para cima ou de cima para baixo, não importa. É só uma forma de interpretação. Agora, sobre raízes, né? Qual que a raiz vai entregar primeiro? Qual que é a raiz o que a raiz vai entregar primeiro? Então, a ordem de chegada da seiva. É lógico que é para os avós, né? Olha só, você tem a semente aqui, ó. Vai chegar primeiro para os avós. Porém, vai chegar numa velocidade muito maior, né? Por quê? Vai chegar numa velocidade e lá aos poucos a velocidade. Imagina aqui, ó. Vamos ver aqui. Você tem um sistema de distribuição de seiva. A seiva ela vem da raiz, né? Você está com a raiz aqui. E aqui é a semente e aqui é a seiva. Para você subir com a seiva, até aqui você precisa de contração.
que é o movimento que os vasos que levam seiva, xilema e floema andam, né? Então, contração é isso aqui, ó. É 0 e 1. 0 e 1. Só que a gente tem os ritmos de 0 e 1. Então, ritmos vão definir quem que é pai, quem que é avô, quem que é pai, quem que é filho, quem que é neto, né? Filho e assim sucessivamente, né? Peraí. Filho. E aí em relação a quem? Porque toda vez que há uma distribuição, o ritmo muda, né? É a mesma imagem que a gente está vendo. Toda vez que há uma distribuição aqui, ó, o ritmo muda aqui, ó. Tá vendo? O ritmo, esse apego de relações muda. Cara, então esse é essa é a questão que eu queria abordar, né? A decomposições sobre os ajustes edificados disso, sensações organolépticas. Agora, existem as pessoas que dizem que controlam, né? Conseguem controlar. Bom, ninguém controla o dia e a noite. A gente tem proporções de considerações de controles. Por quê? Nós organizamos objetivos diferentes, né? Então você tem a organização até mesmo das considerações. E as considerações nos fazem acreditar que a gente tem controle sobre algo, inclusive sobre essas sementes. Bom, e quando a gente pega e analisa, vamos pegar de novo esse gráfico, que é a mira de um alvo, e aí se a gente analisar cada percurso de tempo para uma espécie, né, a gente vai ter um dado de uma tomada no tempo, né? Vamos pegar um dado, né, um tomo de uma de um tempo, espaço e espaço, né? Então esse dado, uma tomada de dado no espaço e no tempo, vai nos revelar a operação de filtro, né? Operação de filtro. Ai, ai. E essa operação de filtro, ela vai dizer para nós aquilo que nós consideramos controlar por ter dados, né? Dados que nos fazem considerar controles. Porque a gente sempre sabe que a semente, ela desproporcionadamente resolve a vida de uma maneira morfologicamente, cineticamente diferente. Até porque a dimensão de micro-organismos que ela filtra é diferente da nossa. Porque nós consumimos ela e ela não se consome. Entendeu? Ela se consome, porém de uma maneira muscular, de uma maneira energética, assim como nós, né? Então a gente tem essas escalas de desorganizar
o universo por transmissão de micro-organismos em participação da síntese da melhor definição do trabalho de uma vida, né? E aí a gente sempre sabe, ou a gente sabe por lógica, que tudo precisa necessariamente ter nascido de uma vida que desintimamente construiu toda essa vida a partir do reflexo, ou seja, desse vetor que desescalou, né? O potencial de crescimento sobre sobre essa natureza, né? Essa semelhança. E aí é incrível, cara. É incrível o que nós podemos fazer e o que nós temos feito para adquirir conhecimentos a respeito disso. A gente pega uma escala, né? E aí, dentro dessa escala, a gente suspende essa escala em arquivos que a gente chama de planilhas. E nessas planilhas, a gente começa a fazer mapas. E nesses mapas, a gente consegue acreditar que está andando através de outra vida, né? Então, olha o teatro. Andando através de outra vida. E aí no teatro você consegue desenvolver atores, né, artificiais, ou seja, representações de um almoção, ou de um cafezão, ou de uma jantona. Você entende? Por que a gente consegue isso? Porque aqui eu coloco um artista que decompõe teatralmente o diálogo ou o estilo de um repolho. Aqui eu decomponho uma artista que decompõe teatralmente o papel de um brócolis, de um arroz. Como eu posso fazer isso? Uai, investigando. Investigando e adequando em escala as naturezas, né? Então existe todos esses preparos. Então vamos pegar lá, ó. A gente tem o dado, a gente tem a escala, né, tempo. A gente tem a matriz, que a gente chama de planilha. A gente tem o mapa, conjunto, né, área de atuação, conjunto que é o conjunto de dados. E aí a gente tem os encaixes, né? Os encaixes de área. Então a gente pode fazer vários efeitos de desencaixe. A natureza é incrível, né? Ou seja, enfeite de desencaixe, cortes na peça. E a gente consegue, no mapa, a organização sensitiva. E comparar.
E aí vocês acham que é difícil comparar, mas é uma das coisas mais fáceis. Sabe por quê? Sabe por que comparar fica fácil? Porque a gente tem unidades de medida, unidades de intrometidas. Vou chamar disso, intrometidas. Unidades de medidas. Por que intrometidas? Porque medidas, elas fazem o seguinte, elas colocam um zero para um e desse zero ela intromete para qualquer um. Para um, intromete. Intromete zero e analisa para qualquer um. Então, então você pega um ser humano e um brócolis. E aí você faz assim, ó, zero, zero. Aí você fala, valendo. Aí tchananana. E aí aqui, ó. Tchan, 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 tchan. E aí aqui, ó. E aí quando tá parou, serviu. Aí você cortou aqui e cortou aqui. E aí você desanalisa desse tempo aqui, ó, e desse tempo aqui, ó, pela planilha, pelos dados, como descaracterizar, ou seja, fazer com que esse seja igual a esse. Então, isso se chama análise de proporção, né? Você consegue fazer essa proporção. Um igual ao outro. Né? Você consegue fazer até isso sim, ó. Né? Olha só que legal. E aí você consegue montar um ator desse trabalho, ó. Né? E olha, essa é a maravilha, né, do nosso século. Essa é a tecnologia de trabalho de dados. É a maravilha do nosso século. Se chama tecnologia de trabalhar com análise de dados. E aí, monstros sempre vão surgir. Só que monstros, inegavelmente, são essas peças de formas, né? De formar razões, né? Monstros. Vamos dizer aqui, ó. Peças de formar novas interpretações analíticas. Então, quem já viu aquele progressões consegue entender que dentro dessas progressões a gente tem os ritmos. E aí os ritmos de ondas, né? A gente tem, ó, crescente, decrescente, crescente, decrescente, crescente. E aí a gente tem o de outra onda, crescente, decrescente. E aí não nenhuma vida, né? Vamos pôr vida 1 e vida 2. A gente consegue, ó, fazer a interposição de onda e a gente chama isso de DNA. Ok? Vamos de novo, ó. Vamos pegar aqui, ó. A gente pega a espécie 1 de bactéria 1, vida 1 e a de vida 2. Ou de brócolis e ser humano. Vamos pegar aqui, ó. Né? E aí, se a gente interpor essas duas vidas, né? A gente vai ter vida 1, 2, junto em parênteses. Olha o que a gente vai ter. A gente vai ter a vida 1 sem
sem roubar, né? Aqui, ó. Copiando e colando. Olha o que o laboratório vai fazer. Vida 2. Só que, olha só. Elas estão na mesma posição. O que eu posso fazer? Eu posso modificar uma. Eu posso desverter uma e unir bem aqui, ó. Sabe? Colocar no melhor lugar. E aí a gente tem isso. Ou a gente pode mexer com essa daqui, ó. Mexer com essa daqui pra cá, ó. E a gente vai ter essa imagem daqui. E aí, ao música, música, ator, produto, qualquer coisa, ó, o produto de 2. Então, produto de 2. Então, a gente tem a reação química. A reação que mixa, mistura e busca o melhor equilíbrio. E aí você tem a estequiometria. Aonde você tem a estequiometria? A estequiometria aqui, ó. Então, qual que você vai pôr para direita e qual que vai ficar na esquerda, ó? Direita e esquerda. E a gente tem 1 para 2, né? Qual que vai ficar na direita e qual que vai ficar na esquerda? A gente vai ter o 1 e o 2 aqui, ou o 2 e o 1. A gente vai ter isso aqui, ó. E qual que é a proporção que a gente vai colocar? 1 e 2, 2 e 1. E aí a proporção. A proporção aqui. Né? Proporção K. Proporção é isso daqui, né? Aí você tem aqui e aqui. Nó, legal pra caramba. Esse conteúdo é muito bacana. Né? Então, pra quem nunca percebeu isso, eu tenho um vídeo para indicar, né? Existe uma banda que chama Radiohead, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Daddy Radiohead. Daddy. Eu indico vocês a escutarem essa música aqui, porque essa música, o videoclipe dessa música alucina bem esse processo científico, né? Esse processo que a gente, na própria linguagem, a gente diz ilustrar a partir dos figurinos de linguagem, a personificação. Né? A gente tem isso, personificação, no português também. Ação ou efeito de personificar, a pessoa que interpreta ou representa de modo perfeito uma ideia ou alguma coisa, teor abstrato. Então, ó, fica aí a recomendação para escutar. Daddy de Radiohead, a personificação, né? Ou então a reação química, né? Mais estequiometria. A gente também tem na matemática, que é a... Não, é distributiva. Não, a gente tem a definição. Definição de variável. Lógica. Então, no trabalho de variável lógica, a gente tem
coisas que são em comum, né? Para esse tipo de entendimento. É, então é isso. E aí depois, né, se me vier à cabeça mais algum algum pensamento a respeito desse processo de analisar a decomposição das coisas, né? Eu entro em contato, que eu faço um outro vídeo, porque existem muitas coisas na vida, né? Muitas soluções que o homem desenvolve a respeito da coligação com a natureza e principalmente a coligação com a natureza que lhe ativa sabor, sensação, porque ele procura o equilíbrio entre as sensações, a autorização de uma sensação. E para vetorizar um equilíbrio, ele precisa perguntar ao pico da sensação o que ela vai desinformar. E quando ele não sabe, ele procura saber e desenvolver a sabedoria a partir das definições de vetores, né? Por exemplo, nomes de cortes, nomes de efeitos, nomes de cores, né? E a partir dessas definições ele procura uma estratégia para condensar esse complexo de assinatura, né? Com os dizeres do compromisso vetorial. E isso, a partir da decomposição, nosso organismo sabe, e a partir do acúmulo de saber, ele se condensa sobre esse objetivo, sobre esse ponto de rima, de mira, de gráfico, encontrar soluções para ficar fixo sobre essas repartições moleculares, sobre essas cadências de colisões de saberes vetoriais. Nenhum ambiente que discorre sobre o espaço e tempo para todos os agentes vivos e até mesmo não vivos, né? Isso é bacana pra caramba. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!